Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. E antes de falar da CPI, das fake news e da Joyce Hasselman, eu vou falar sobre um pouquinho só sobre o racismo. Porque eu posso ser branco, pode não ser meu lugar de fala, porque eu não sou negro, mas eu já sofri racismo na Europa. Quando eu morava na Polônia, lá o fascismo está crescendo muito e eu era confundido sempre com árabes, apesar de eu não ter descendência nenhuma árabe. Inclusive já ouvi várias vezes falando para mim, gente, volta para o Paquistão, vai para o seu lugar, e gente sendo muito agressiva comigo. Só que o racismo lá na Europa, contra os árabes e até contra os negros, é diferente do racismo no Brasil. O racismo no Brasil é estrutural, ele é mais velado, os negros ganham menos do que os brancos que trabalham na mesma posição. Os negros têm menos chances de conseguir um emprego do que os brancos. Quando se compara econômica e socialmente, parece até com um machismo, onde as mulheres ganham menos, têm menos chances de conseguir um emprego, os negros também. Só que os negros é pior ainda, porque eles sofrem esse racismo todos os dias, toda hora, só por serem negros. Negros dizem, eu entro numa loja, a pessoa fica olhando para mim, o segurança fica olhando para mim, mesmo se o segurança também é negro. A polícia vai me abordar com mais facilidade. Até teve uma pesquisa com policiais em São Paulo, eles disseram que a chance de eles abordarem com violência um negro era 70% maior do que um branco. E aí você vê que o racismo no Brasil é estrutural. Lá na Europa, quando eu sofri racismo, esse racismo não é tão estrutural. Há um racismo, o racismo pode até ser violento muitas vezes, mas quando uma pessoa latino-americana vai procurar emprego lá, eles analisam o currículo e não a cara da pessoa. E aqui no Brasil não, eles analisam primeiro a cara e depois o currículo, a gente sabe disso. Então, todos têm de lutar contra o racismo. E não adianta falar que tem que ter dia da consciência humana e não negra e branca. Não, tem que sim falar do racismo, porque por 400 anos ninguém falou de racismo e os negros foram escravizados. E depois por mais 100 anos ninguém falou de racismo e não houve avanços. Então, quando começou a se falar de racismo, quando Martin Luther King nos Estados Unidos começou a falar de racismo e falar de igualdade, começaram os avanços e estamos avançando pouco a pouco. Então sim, temos que falar sobre isso. Agora, se você também é contra o racismo, se você é contra esse governo que também é racista, se inscreve no canal. E agora vamos falar sobre a CPI das fake news. Hoje a Joyce Hasselman iria depor. Hoje, dia 20 de novembro, 1 da tarde seria o depoimento da Joyce Hasselman. E ela adiou. Ontem ela comunicou que ia adiar o depoimento dela. O primeiro motivo, ela disse que recebeu ameaças de morte. E o segundo motivo, que é o motivo mais importante, ela disse que recebeu várias provas contra as milícias digitais do Bolsonaro, vários fatos novos, e que ela contratou um perito para averiguar o que é verdade disso que ela recebeu e o que não é. Porque ela não é perita, parece ser tudo real, várias e várias e várias provas de quem são, de como eles agem, onde eles agem, quantos são pagos para isso, mas ela precisa de um perito para averiguar isso. Então ela adiou por 2 semanas. 2 semanas está adiado o depoimento da Joyce Hasselman. É a segunda vez já que ela adiou o depoimento dela, então vai vir bomba por aí. Ela já falou que ela vai usar um PowerPoint inspirado naquele PowerPoint do Deltan Dallagnol, aquele PowerPoint em que o Deltan Dallagnol colocava o Lula no centro de todo o Petrolão que dava propina para Aécio Neves, José Serra, para o PSDB, para os opositores ao PT, o Dallagnol colocava o Lula no centro. E, inspirado naquilo, ela vai colocar em cada célula da milícia virtual bolsonarista o nome, a foto da pessoa e vai colocar tudo que essa pessoa está conectada. E a gente sabe que as milícias bolsonaristas, boa parte do que eles fazem é o quê? Fake news, fake news e fake news. Falavam que o Haddad era pedófilo, falavam que o Lula pagou 600 milhões para Veja. E essa fake news foi compartilhada pela própria Joyce Hasselman. A gente vê aqui que não tem anjo, não tem santo nessa história. São todos partes do mesmo clã. Eu acho que a maior dificuldade da Joyce Hasselman nesse depoimento que ela vai fazer vai ser falar sobre fake news, apontar o dedo para os outros sem se autoincriminar. Por quê? Porque ela compartilhou muitas fake news durante a campanha, inclusive essa dos 600 milhões da Veja. Ela compartilhava e falava, tem que ser punido, não votem no Haddad. Eu lembro disso. Eu estava lá, eu seguia o gente de direita para ver o que eles falavam para poder rebater. E ela e vários outros compartilhavam fake news, aquela Carla Zambelli, fake news todo dia. Acho que até hoje ela publica fake news ou ela distorce a realidade para mostrar alguma coisa e colocar na narrativa dela. Então, a Joyce, ela quer implodir o governo Bolsonaro, ela fazia parte, estava dentro do governo, ela quer implodir o governo Bolsonaro. Só que a maior derrota do Bolsonaro,
que é o que está fazendo com que eles entrem em desespero, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, ele foi reeleito presidente do PSL essa semana. E, após a reeleição, agora que ele sabe que ele vai tomar conta do PSL, o que eles fizeram? Eles vão trocar, até o fim do ano, todos os deputados e senadores do PSL, todos os parlamentares do PSL da CPI das fake news. O bolsonarismo tem poucos parlamentares nessa CPI. Eu sempre falei aqui desde o começo, vai começar a CPI que vai derrubar o Bolsonaro. Por quê? Porque a CPI foi arquitetada pelo Rodrigo Maia e o Bolsonaro começou a perder apoio no Centrão. Para quem não lembra, o Rodrigo Maia ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o voto dos bolsonaristas. O Eduardo Bolsonaro votou nele, a Carla Zambelli, todos os bolsonaristas do PSL apoiou o Rodrigo Maia. E aí, em um determinado momento, eles passaram a atacar o Rodrigo Maia e agora o Rodrigo Maia, que foi tão atacado com fake news entre março, abril, maio desse ano, agora ele criou a CPI, porque essa CPI pode adiar as eleições. E se isso acontecer depois do fim de 2020, teremos eleições indiretas e o principal cotado para ganhar essas eleições indiretas é o próprio Rodrigo Maia. E aí ele seria presidente por 2 anos. E a gente não sabe se ele daria um autogolpe parlamentar para ficar mais tempo. Esse é o perigo. Mas foi arquitetada por ele e agora o PSL, sem bolsonaristas, tira os bolsonaristas da CPI das fake news. Eles já eram minoria e agora eles vão ter nenhum representante. Já bem, nenhum, não vai ter nenhum bolsonarista. É uma CPI criada para derrubar o Bolsonaro, que está investigando tudo que o Bolsonaro fez de errado. A gente sabe que ele fez de errado na última eleição e não tem nenhum bolsonarista lá para defender. O Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro vão ser retirados da CPI das fake news. E isso, muita gente noticiou, isso vai abrir caminho para o Carluxo, para o Carlos Bolsonaro ser convocado. Nem precisava tirar os dois. O Carlos Bolsonaro vai ser convocado, ainda não votaram o requerimento de convocação dele, mas todo mundo sabe que vai ser aprovado facilmente, assim como todos os requerimentos foram aprovados. Não teve nenhum, até agora, desde que a CPI das fake news começou, não teve nenhum requerimento contra o Bolsonaro, de convocação, alguma coisa assim, que não tenha sido aprovado. Foram todos aprovados. Os únicos requerimentos que não foram aprovados eram os requerimentos dos bolsonaristas para convidar ou para convocar gente como Dilma Rousseff, Antônio Palocci e gente do PT que não tinha nada a ver com a CPI das fake news. E aí, não, você, PSL, vocês bolsonaristas, seus requerimentos não valem nada, não tem nada a ver com essa CPI, tchau. E agora, os requerimentos que têm a ver com a CPI das fake news, que tem a ver com derrubar o Bolsonaro, todos aprovados até agora. O Carlos Bolsonaro vai ser convocado e eles estão desesperados. O Carlos Bolsonaro deletou as redes sociais. Eu falei um pouco sobre isso aqui ontem. O Carlos Bolsonaro era uma importante trincheira. Pensa na guerra da comunicação como realmente uma guerra. São tiros para todos os lados. Por que tiros? Porque cada pessoa que tuita uma coisa, que compartilha no Facebook, no WhatsApp ou no Instagram, em qualquer rede social, ou até que fala com seu amigo, boca a boca, você está dando um tiro na guerra da comunicação, você está mostrando ali uma trincheira. Pode ser uma pequena, pode ser uma maior. Quando eu falo se inscreve no canal, é para que essa trincheira aqui do Plantão Brasil seja maior e maior e maior, que a gente é uma metralhadora, a gente vira uma bazuca, uma bomba atômica. E o Carlos Bolsonaro era uma trincheira muito importante nessa guerra, porque tudo que ele falava era retuitado, era compartilhado por milhares e milhares de pessoas, e aí muita gente ainda tirava print screen e jogava em grupos de WhatsApp, e tudo que ele colocava no Facebook também era compartilhado. Enfim, quando ele se pronunciava sobre qualquer assunto, isso dava uma repercussão grande na direita e ele influenciava pessoas. Por isso que se chama de influência, porque influencia a mente da pessoa. E ele influenciava muito a mente das pessoas de direita e principalmente de pessoas despolitizadas, que essas são as pessoas que a gente tem que pegar. A trincheira é mirando nessas pessoas, é assim que a esquerda deveria focar. Não mirar na própria esquerda, não adianta eu falar aqui para quem já é de esquerda, você já tem opinião formada, nós já estamos do mesmo lado. O que adianta é nós falarmos para quem não tem opinião formada. Também não adianta falar para quem é de extrema direita, eles não vão mudar de opinião. A gente pode sentir um prazer em provocá-los, em vê-los bravos porque eles são errados? Pode. A gente tem que falar com quem não tem opinião. E o Carlos Bolsonaro, o que ele falava chegava em muita gente que não tem opinião. E mesmo que muita gente não goste do bolsonarismo, acabava convencido por algumas das coisas que ele falava. Quando ele deleta, ele retira as redes sociais dele com medo dessa CPI das fake news, é uma excelente vitória. Porque não adianta você, numa guerra, apenas reforçar suas trincheiras e as suas armas. Você tem que tirar armas do adversário. E quando a CPI das fake news conseguiu dar um medo
tamanho que o Carlos Bolsonaro teve que se retirar das redes sociais, logo ele coordena as redes sociais do pai e dele mesmo, e ele parou também de coordenar as redes sociais do pai, isso foi uma vitória muito, mas muito importante, isso tem um simbolismo muito grande, o bolsonarismo começa a cair, caiu um pilar, e caiu um pilar importante, que era o Carlos Bolsonaro, que é ele quem era a cabeça da comunicação. Ele pode continuar, ele continua com certeza, organizando tudo de fora, mas ele perdeu uma grande trincheira e ele sabe disso. Só que o que acontece é o seguinte, tá batendo desespero, porque agora não tem mais bolsonarista na CPI. Ele vai ser convocado. Ele não tá com medo de ser convocado, ele não tá. Ele já viu o Alan dos Santos lá, o Alan dos Santos deu um show nos deputados de esquerda e nos senadores de esquerda. Os parlamentares de esquerda foram massacrados pelo Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele começou nervoso. Quem assiste o depoimento dele, todo mundo que assistiu, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, uma crítica aos parlamentares, para que eles melhorem, uma crítica construtiva, melhorem o que está precisando. O Alan dos Santos começou nervoso, ele foi ficando cada vez mais confiante até o momento que ele saiu colocando fake news lá, disparando fake news na própria CPI das fake news, já sabia que não iam dar voz de prisão para ele, nenhum parlamentar de esquerda foi lá preparado para mostrar para ele que ele estava mentindo e dar voz de prisão para ele, porque quem mente sob juramento, quem vai lá convocado está sob juramento. Juramento de falar a verdade. Se você mentir sob juramento, seja na CPI, seja numa corte, você vai preso na hora. Só que para você ser preso, tem que ser provada a mentira ali. Ninguém foi para fazer uma armadilha, uma arapuca, vamos fazer esse cara mentir, aí ele vai preso. Como muitas vezes, gente, as CPIs no governo Fernando Henrique Cardoso, eu gostava de assistir CPIs antigas para ver, muita gente é presa, os senadores, deputados, eles já iam com um arapuca armado, eles faziam uma pergunta e já tinham a prova aqui. O cara respondia, ele já mostrava, aqui está a prova, você mentiu, voz de prisão. Mas direto acontecia isso. E agora não. O que aconteceu foi que ele ficou todo à vontade ali. E o Carlos Bolsonaro sabe que se continuar desse jeito, ele vai ficar muito à vontade, porque o Carlos Bolsonaro é muito mais bem preparado que o Alan dos Santos, 100 vezes mais. Então, ele não está com medo disso. O que ele está com medo é o quê? Das investigações da CPI. O que a CPI faz na frente das câmeras, ele não tem medo. Ele tem medo do que a CPI faz atrás das câmeras, pedindo dados do WhatsApp, investigando, fazendo ligações entre os números de WhatsApp que dispararam fake news, que foram banidos por disparar mensagens em massa, e os números de WhatsApp que realmente dispararam as fake news. Então, esses foram banidos por mensagem em massa, esses dispararam fake news. É o mesmo. Então, fake news pró-Bolsonaro aqui, mensagem em massa, já está aprovado o crime. Isso é do que eles têm medo, é por isso que ele deletou as redes sociais. Porque lá prova-se que muitas fake news que foram para o WhatsApp começaram, antes do WhatsApp, começaram no perfil dele e em perfis que ele administra, que ele tem influência sobre. Por isso que os advogados mandaram delete as redes sociais. Então a CPI das fake news vai passar como um trator pelo governo Bolsonaro. O que resta saber é, Bolsonaro cai em 2020 ou em 2021. E, caindo o Bolsonaro em 2020, temos eleições diretas. O Lula sendo inocentado, o Lula é candidato. É por isso que eu falei ontem, o encontro de Lula e Rodrigo Maia é muito importante. Porque, caindo o Bolsonaro antes, e isso não depende muito do Lula, depende mais do Congresso e do TSE, onde o Lula tem influência praticamente zero, o Lula pode ser candidato já em 2020 à presidência. Imagina uma coisa dessa. Isso é um cenário muito, mas muito otimista. Caindo em 2021, o Rodrigo Maia pode ser eleito presidente por eleição indireta. Só que o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o voto dos bolsonaristas. E agora os bolsonaristas não apoiam mais o Rodrigo Maia. Então, ele vai ter que indicar um aliado. E aí, talvez não ganhe. E a esquerda crescendo, talvez a esquerda tenha alguma chance pequena, mas talvez tenha, a gente não sabe. Então, é importante. O que acontece é, temos que apoiar a CPI das fake news, para que realmente derrube o Bolsonaro. O primeiro passo é derrubar o Bolsonaro. Por quê? A gente tem que combater o fascismo. Eu falei aqui de racismo hoje. O racismo, combater todos os preconceitos de forma muito enérgica. Depois, o outro que vier também vai ser ruim. Não interessa. Fascista tem que sair, tem que ser eliminado, execrado. Tirando o fascista, aí a gente luta de igual para igual com quem quer que seja, mas aí é uma luta de igual para igual. Porque lutar contra fascista não dá. Já foi provado, não tem como. Gostou do vídeo? Curte,
compartilha aí e se inscreve no canal. Falou!